Boa tarde, Kawai. Mais outro dia, né? O tema de hoje é: Deus criou o mal? Eu, uma vez, faz 2 ou 3 anos, um primo meu tinha comentado que lá em Isaías diz que Deus criou o mal. E eu estudei, eu analisei, porque eu amo estudar sobre a Bíblia, né? E analisando, Deus, ele não criou o mal. Muitas vezes as pessoas lêem o versículo solto, mas não lê o contexto. No contexto, era até uma profecia para a Babilônia. Então, sabemos que o reino da Babilônia conquistou o reino de Judá. Foi até Nabucodonosor. E levou até cativos, né? Que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu me lembro que já tinham profecias dadas por Jeremias que a Babilônia conquistaria o reino de Judá. E aí, como estava falando, então era uma profecia dizendo que Ciro ia se levantar, que era a Pérsia, ia conquistar a Babilônia e ia libertar o povo do judeu, que ia poder voltar à sua terra natal, que era Jerusalém. Então, ia reconstruir o templo. Já tinha uma profecia. Então, se olhando para esse lado, Deus estava dando juízo, ou seja, ele não estava falando sobre mal moral, ele estava falando que o que aconteceria? Ele ia permitir o juízo com o reino da Babilônia. Ou seja, o mal que ele está falando era que ele ia permitir. Quando falou criou o mal, é a mesma coisa que Deus está querendo dizer, que ia permitir um juízo para aquele reino, que ia permitir que acontecesse, para libertar o povo judeu que eram escravos, que só foi liberto quando Ciro libertou o povo. Então, para o bem daquele povo, tinha de acontecer isso. E se você também analisar, eu percebi uma coisa muito interessante, que o mal, ele é a ausência de Deus na vida das pessoas. Uma história muito interessante de um aluno que estava na sala de aula e o professor falando que Deus criava todas as coisas. Aí todo mundo confirma, realmente, Deus cria tudo. Então, Deus criou o mal. Aí o aluno levantou e perguntou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí o professor falou, não, pode fazer. Aí ele chegou e falou, o frio existe? Aí sabe o que o professor falou? Claro que existe. Nós sentimos frio, né? Mas na verdade o frio não existe. Segundo a lei da física, a gente estuda sobre calor. O frio é um termo determinado que os cientistas botaram para dizer a ausência de calor. Ou seja, a ausência do calor é o frio. Aí ele perguntou de novo, escuridão existe? Aí o professor falou, claro que existe. Mas na verdade escuridão não existe. Escuridão é a ausência de luz. Segundo a lei da física, luz existe. Estudamos luz. A escuridão, termo que botamos para dizer ausência de luz. Assim como o frio e assim como a escuridão, o mal é a ausência de Deus na vida das pessoas. Quando a gente não tem Deus na vida e não fazemos o que Deus pediu, surge o mal. Será que Deus mandou não matar? A pessoa mata. Se a pessoa tivesse Deus na vida da pessoa e totalmente convertida, será que a pessoa mataria? Porque Deus fala não matar. Deus fala não roubar. E as pessoas fazem. Então, o mal, infelizmente, é a ausência de Deus na vida das pessoas. Quando as pessoas não têm Deus, aí surge o mal. E, então, Deus ele é santo, Deus ele é bom. Ele permite certas coisas. Muitas vezes a gente não entende por que tanto mal, mas infelizmente é porque existem muitas pessoas que não creem em Deus. Muitas pessoas que não acreditam em Deus. Muitas pessoas que querem fazer o que bem entendem. E Deus ele deu livre-arbítrio. Ele não vai contra o livre-arbítrio. Deus é santo. Deus deu o poder da escolha da pessoa. Deus ele não pode ir contra as próprias escolhas. Infelizmente, Deus ele promete um reino eterno para as pessoas que fazerem a vontade dele. E o mal, infelizmente, são pessoas que não seguem o Senhor e não fazem o que Deus quer. Porque se um dia a pessoa se arrepender, realmente fazer o que Deus quer, tenho certeza que vai existir bondade, vai existir amor, vai existir fé, vai existir pessoas umas ajudando os outros. Porque o que Deus falou é: ame o próximo como a si mesmo. Então, vamos aprender a amar e buscar o Senhor. Vamos tentar fazer o mundo de um lugar melhor. Porque a gente não pode depender de outras pessoas. Temos que fazer nossa parte. E a gente, como seres humanos, temos que fazer nossa parte esperando que um dia as pessoas também façam sua parte. Mas vamos esquecer das pessoas e vamos cada um fazer a nossa parte e ser pessoas melhores? Um beijão para todo mundo, viu?